discutir essa questão aqui da divisa. O quanto, prefeito, ainda para as pessoas terem noção aqui, porque tem várias pessoas que já estão aqui, inclusive algumas até mandando algumas ideias, o quanto seria hoje, sim, se a gente fosse tentar, porque quem não mora lá não sabe, né? Mas vamos dizer assim, pegaria o quê? Vamos que vocês, vamos dar um exemplo aqui. O bairro de São Cristóvão aqui. Iria até, por exemplo, até o São Gabriel, seria mais ou menos isso? Passaria a ser tudo de Tubarão, se fosse no caso? Ou é um pouco mais distante? O território que iria para Pedras Grandes seria qual? Olha, nós estamos falando de uma área aproximada aí de 250 a 300 hectares de terra. Hectares? Hectares. E que envolve, então, a igreja da comunidade do Alto Pedrinhas e o salão da igreja. Isso passaria a ser de Pedras Grandes? Passaria... nós entendemos que já é de Pedras Grandes, né? Essa definição, vamos dizer assim, da nascente do rio Alto Pedrinhas, né? Que é o que diz a lei, né? Como o início dessa linha, então, né, que separa o município de Pedras Grandes de Tubarão, no nosso entendimento, não é a nascente a correta. Sim. Né, porque ela sacou de Pedras Grandes, então, praticamente a comunidade inteira. Agora, se legalmente ficar definido que realmente aquela é a nascente, é o início da nossa divisa com Tubarão, sem problema nenhum. O que eu preciso é que essa definição ela aconteça. Por quê? Porque os serviços públicos fornecidos para aquela comunidade, para aquelas pessoas, para aquelas famílias, ele não mais poderá ser oferecido de Pedras Grandes. Nós tivemos um caso agora, acho que foi o ano passado, em que um cidadão se sentiu prejudicado por conta... mora bem próximo ali à igreja do Alto Pedrinhas e se sentiu prejudicado por conta do atendimento na área da saúde. Mas o cartão SUS dele é do município de Tubarão. Muita gente procura, graças a Deus, o nosso sistema em Pedras Grandes, porque temos um sistema eficiente na área da saúde, então quer ser atendido por Pedras Grandes, e aí a gente, como não prestou esse atendimento, estava impossibilitado legalmente de prestar esse atendimento, procurou o Ministério Público. Aqui o promotor, então, fez uma análise do caso e acabou dando razão para Pedras Grandes. O nosso objetivo não é excluir ninguém do atendimento. Se a gente pode ajudar, a gente vai continuar ajudando, sem problema nenhum. Agora, eu não posso fazer isso à margem da legalidade. Até porque daqui a pouco tu vai estar pagando pelo preço de improbidade administrativa, né? Exatamente. Você está dando serviço em um outro município. Exatamente. Então, eu acho que fica fácil, né, de nós sentarmos e agora definirmos que a Câmara de Vereadores de Tubarão e de Pedras Grandes possa se debruçar sobre esse caso. Como falei, lá atrás nós fizemos algumas tentativas entre as duas câmaras para fazer, por exemplo, esse termo de cooperação para que logo depois onde a gente adentra e subindo pela comunidade de Pedrinhas, chegando aí na comunidade do Alto Pedrinhas, onde então o rio ele define bem ali a nossa divisa. Sim. O nosso equipamento, por exemplo, que faz a manutenção da estrada rural, a motoniveladora, tem que levantar a lâmina, porque eu não posso fazer o patrulhamento da estrada, que ali em torno de 4, 5 quilômetros. Eu não posso fazer essa... Mas lá na frente volta a ser do teu... E lá na frente volta a ser de Pedras Grandes. Que absurdo. Não, mas assim, hoje o limite é o rio. Hoje o limite é o rio. E o que seria que não seria o rio? Seria o quê? Qual é o limite que vocês imaginam? Olha, seria o certo? Olha, eu tenho a impressão que nós temos uma indefinição da nascente do rio Alto Pedrinhas. A questão é da indefinição da claro, nascente. Se a nascente do rio, nesse caso que eu falei, onde nós estamos levantando, né, a lâmina da nossa motoniveladora e a gente não pode fazer o patrulhamento, ali está muito bem definido, né? A estrada, ela está do lado de Tubarão. Sim. Nós poderíamos, com esse estudo, que eu imagino que deve seguir, com esse entendimento que deve seguir, nós poderíamos transferir para Pedras Grandes aquela determinada região toda ali.
Né? Até a estrada, você até a estrada. faria manutenção. Até a estrada, exatamente. Ou seja, você está oferecendo, inclusive, que seu município dê manutenção, continue com serviços de saúde, de educação, da agricultura. Que a igreja fique ligada ao seu município também, ou seja, a paróquia de Pedras Grandes. Ou seja, você está oferecendo para pegar responsabilidades aí. Sim. Porque, na verdade, o que de imposto ali praticamente não sobra, não vai nada para ti, porque ali é tudo ITR, né? É tudo imposto territorial rural, né? Não, mas aí o movimento econômico é importante, gerado por aquela agricultura muito forte, então a contribuição no nosso movimento econômico é significativa. Ajuda. Mas não é o que nos motiva. O que nos motiva é continuar atendendo aquela demanda de forma legal. O que motiva vocês é que o cidadão da comunidade se sente pedra-grandense. Com certeza absoluta. Ele acha assim, que se alguém perguntar para ele, não, eu sou de Pedras Grandes, sou de Pedras Grandes. Moro em Pedras Grandes. Exatamente. Mas na verdade ele está em território, legalmente ele está em território que pertence a Tubarão. Então essa discussão da nascente do rio Alto Pedrinhas e a definição. Se ficar então convencionado, legalmente de Tubarão, sem problema nenhum. Né? Mas ao menos tu juridicamente define a situação. Juridicamente fica definido. Qual é o encaminhamento, prefeito, que tem que ser feito nesse sentido? As duas câmeras se reúnem, uma concorda chega a um denominador comum, e aí chama-se a comunidade para fazer ou não precisa a comunidade passar aí por um processo que chama-se, um plebiscito. Não precisa desse plebiscito para a comunidade decidir se for ceder uma parte do território, sim, precisa do plebiscito. É algo um pouco mais complexo, Mas aí dos moradores da região. Ou tem que ter os moradores dos dois municípios? Não, os moradores dos municípios. Esse é um entendimento entre os dois municípios e a manifestação da população. Agora, o nosso ponto inicial é a definição de qual a nascente. Ou seja, é a definida como a que forma então o rio Alto Pedrinhas. Definindo isso, vocês vão ter uma definição aí, também da definindo isso, nós teremos uma modificação então importante em relação a Tubarão. Essa linha, então, que é uma linha reta em direção a 13 de maio, vai até a nascente do Rio Corujas, na comunidade da Santa Cruz. E a nascente do Rio Corujas, ela fica exatamente na frente da igreja da comunidade da Santa Cruz. E depois ela desce também numa linha reta até a foz do Rio da Areia, lá no Rio Uruçanga. Então o prejuízo de Pedras Grandes com relação à parte territorial, ela é muito grande. Nós estamos falando aí de 700, 800 hectares de terra, onde nós temos uma produção de milho, de soja, o agronegócio muito forte, e também do ponto de vista populacional, porque a receita do município, ela também está relacionada à tua população. Também isso assim. Então você tem uma diminuição do teu movimento econômico, tem uma diminuição dos eleitores do município, sim. Da população e, consequentemente, e também do eleitorado. Mas é que apesar de que você ganharia tanto em população e isso dá uma receita maior, quanto também na questão do movimento econômico, porque é uma região altamente produtiva. Mas assim, as despesas também são muito importantes colocar, né? Você não é nada de graça. Você toda a estrutura da prefeitura teria que ser fortalecida, inclusive, para poder atender essas comunidades com capacidade, para mostrar ao cidadão morador que valeu a pena. Quer dizer, No caso do Alto Pedrinhas, não, porque a gente já vem fazendo já faz esse trabalho. Mas as outras comunidades você teria que ter essa necessidade de mandar no caso, por exemplo, de 3 de maio, a gente já tem, vamos dizer, está meio que consolidado ali, né? Essa linha, a modificação dessa linha foi lá ainda. Eu acho que o prefeito era Itamar Bonelli, lá em 3 de maio. Já faz tempo, né? Já faz muito tempo. Né? Mas aqui no Alto Pedrinhas, então, a gente tem essa confusão que acaba gerando prejuízo para os moradores em função do atendimento, né? do sistema da prefeitura na área da educação, da saúde, da manutenção das estradas, da agricultura. Esse movimento tem que ser feito pelos dois prefeitos? Nós agora vamos solicitar ao setor de planejamento do governo do estado de Santa Catarina que defina exatamente qual é o ponto
né, da nascente do Rio Alto Pedrinhas. Esse é o início do nosso trabalho. Fizemos um estudo, né, que definiu 2 pontos. Esse que está sendo utilizado hoje e um outro que, no nosso entendimento, era o ponto de partida da nossa divisa em direção a 3 de Maio e a Tubarão também. Então tá certo. Olha só, tem algumas manifestações aqui que eu acho importante colocar, tá? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Salmon Flores deixou o meu abraço ao Aguinaldo, que transformou Pedras Grandes, Salmon Flores, Tubarão, grande Salmo. Salmo tem passado grande abraço. Passado por um processo, né, bastante significativo aí de convalescença, de algumas doenças que o atacaram, mas o gaúcho é forte, o gaúcho resiste. Esse dia encontrei ele na rua aí, meio macambúzio e tal, ele com a sua, Gladys, né, e sempre companheiro ao lado dele, enfim, apoiando, mas vai estar tudo certo. Segura aí, gaúchão, segura o pé, vamos segurar o pé para a gente levar um pouco de tempo ainda pela frente. O Giovanni de Pierre Anselmo colocou o quê? Deixa eu ver. Não, isso aqui é coisa do Palmeiras. Esse aqui é torcedor do Palmeiras. Tá? A Maria Assunção, nossa querida Maria Visto, que tu deve ter acompanhado o nosso programa aqui, está nesse momento ouvindo a rádio, sabe aonde? Em New Bedford, Massachusetts, Estados Unidos. Maria Assunção, da Maria Vistos, muito obrigado. Um abraço para você, obrigado pela audiência aqui. Bom dia, uma ótima semana. Quanto ao problema da parede, ninguém aparece para olhar. Bom, a parede. Uma parede aqui de uma antiga metalúrgica Brunato aqui. A parede está quase caindo em cima da calçada ali. A gente já comunicou na sexta-feira para alguém tomar providência, enfim. Bom dia, deixo aqui o meu abraço ao grande amigo e prefeito Reinaldo Felipe, por seu amor e dedicação em defesa de Pedras Grandes, Tadeu Aguiar. Tadeu é um que vai ser nas tuas festas, vai lá acompanhar, né? Verdade. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Fabiano está cobrando. E sobre a questão aí das ruas de Tubarão, o que a GR está fazendo? Cadê a fiscalização da GR? Quem cobra é o Fabiano de Medeiros Pereira. Diz que ela não pode virar só um puxadinho da prefeitura, tem que fazer alguma coisa. Está sendo cobrado aqui pelo Fabiano, né? Alguém está mandando aqui uma outra mensagem. Rua Princesa Isabel. Aí falou, sabe, o que acontece na Princesa Isabel, tá todo mundo revoltado lá com aquela rua. Enfim, prefeito, quando é que tu acha que essas providências acabarão sendo... A definição vai acabar acontecendo, porque, como você disse, se não der, não dá, então avisa de uma vez, né? Como diz o outro, passa a régua, que aí tu já sabe o que é que tu vai ter que fazer, vai ter que chegar para a comunidade e dizer, não posso mais atender, estou impedido de fazê-lo, porque se atender vou acabar prejudicando a municipalidade, enfim. Né? Nós vamos iniciar agora, depois do estudo feito, com uma solicitação à estrutura competente do governo do estado de Santa Catarina que defina, né, o ponto esse inicial, então. Qual a nascente então, a principal nascente que define ali a nossa divisa com Tubarão. A partir daí, segue-se, a gente vai fazer aqui a conversa com o prefeito Stender Sorato, fazer a conversa também com a Câmara de Vereadores, envolver aí esses atores todos e a gente juntos, então, procurar achar uma saída que seja sempre a melhor para as pessoas que lá moram. Né? Se Tubarão resolver entregar para Pedras Grandes aquela região, né, que a gente já vem fazendo o atendimento, sem problema nenhum, a gente vai aceitar também. Tá certo. Olha, o Jânio está dizendo aqui, um abraço ao nosso prefeito há 20 anos na frente, está há 20 anos na frente de muitos outros. É meu candidato a deputado estadual. Tu és candidato a deputado estadual? Olha, essa é uma pergunta recorrente, né, que eu não tenho a exata resposta. Pelo Partido Progressista seria quase que impossível em virtude da presença do PP Colasso, né? Verdade. Dois candidatos no mesmo núcleo eleitoral é um pouco complicado. Claro. Aí só se você fosse para uma outra sigla. Olha, o PP Colasso que faz um grande trabalho como deputado estadual e eu acho que merece a reeleição. Agora, a nossa região, a Amurel, nós precisamos pensar aqui em termos de Amurel. Sim, claro. Tínhamos então 3 deputados, hoje temos 2. A vaga do Volney Weber está, de alguma forma, vai ser ocupada, espero que seja eleito também, o ex-prefeito de Orleans, o delegado Jorge Koch, que representa muito mais a ANREC do que a Murel, mas nasceu aqui no município de Braço do Norte, foi vereador lá também, então tem uma forte ligação com a nossa região. O que a gente precisa é fazer aquilo que faz Criciúma, ampliar bastante a nossa representação, seja ela estadual ou federal, no legislativo. Você falou do Jorge Koch. Jorge Koch é MDB, né? É MDB. Mas o PL hoje teria, na região, pelo que eu sei,
a candidatura já lançada do vice-prefeito Penacho, do Penacho de Armazém. E comentou-se aí da possibilidade da primeira-dama de Tubarão, a Cláudia, esposa do prefeito, também ser candidata, sim, né? Sim. Mas isso também não foi, nem até hoje eu não vi ninguém assim oficialmente anunciar ou ela fazer alguma manifestação nesse sentido. Mas o nome dela chegou a ser mais cogitado. Importante que o trabalho que a gente fez na eleição passada do voto pela Murel, né, ele volte agora com força e que nós possamos, então, garantir pelo menos essas 3 vagas. Eu acho que temos a condição de ampliar para 4 vagas lá na Assembleia Legislativa. E fazer aqui também o deputado federal. O Criciúma tem 4 deputados federais. E nós, na Murel, com 280 mil eleitores, não temos um deputado, não temos uma porta para bater lá em Brasília. Não estou aqui dizendo que os de Criciúma, porque somos da região sul do estado de Santa Catarina, somos 45 municípios, não estou dizendo que a gente não é bem atendido, muito pelo contrário, muito bem atendido. Mas a Murel, eu creio que precisa, quem tem que pensar e trabalhar para ampliar a força da nossa região somos nós mesmos, né? Tá certo. Prefeito, obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço. E nos deixe informado com relação a essa questão da troca de limites aí, tá? Se quiser deixar a Zambuja para nós, eu aceito. Não. Vou lá ser vereador pro Zambuja, terra do vinho, tá? Tá bom. São 9h01, vou encerrando aqui essa edição do Notícias da Cidade. O prefeito já vai se